Uma coisa que é uma realidade muito recente quando a gente pensa em processo comercial é uma análise de dados robustas e também eu acho que fora olhar o passado também começar a olhar um pouquinho para o futuro. Por mais que esse assunto hoje esteja em voga, várias pessoas estejam falando, uma coisa que eu percebo é basicamente todo mundo repete muita coisa que leu, muita frase que ouviu em algum lugar, de algum especialista e etc. Mas pouca gente sabe efetivamente o que está fazendo. Isso porque, quando você fala de dados, você tem uma série de informações que elas são, uma série de passos, na verdade, que eles são extremamente importantes antes de você começar a fazer uma análise. Então, você pensou no primeiro ponto, o tratamento desse dado. Tratar o dado é a etapa inicial de todo o processo e é uma das etapas que mais toma tempo. E o que eu mais vejo é empresas que não tratam os seus dados de uma forma correta, querendo se posicionar como grandes especialistas em análise de dados para vendas e etc. e tal. Ao mesmo tempo, é muito do perfil do gestor comercial ser um pouco vendedor, tentar vender uma realidade que não necessariamente existe na prática. E é até um pouco engraçado se pensar, na verdade, que quando começou a falar de dados em vendas, né, quando começou a entrar um pouco na moda, de repente todo mundo virou um pouco especialista no assunto, sendo que na prática eu, pelo menos, conheço pouquíssimas operações comerciais que têm uma estrutura de dados ali minimamente organizada, que dê um insight que seja minimamente verdadeiro. E por que isso acontece? Vamos pensar. Primeiro, perfil do gestor comercial. Na média, o gestor comercial ele não costuma ser uma pessoa de perfil técnico. Quando eu falo perfil técnico, não é alguém que formou em exatas, não é, enfim, vamos esquecer curso superior aqui nesse momento. Mas alguém que tem um apreço grande por números, que tem um apreço grande por processos, além da parte motivacional. É muito mais fácil você encontrar um gestor com perfil coach do que um gestor com perfil técnico. E normalmente o gestor com perfil coach ele vai vender que tem esse tipo de análise, mas na prática ele não faz a menor ideia de como que isso funciona. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você pensa uma linguagem a forma como desenvolvedores conversam, cientistas de dados, diante de dados, analistas de dados conversam, para a forma como o comercial conversa, são coisas muito diferentes. O comercial é uma área que ela trabalha muito com o dia de hoje. Então, você tem que fazer atividade, você tem que fazer follow-up, tem que vender, você está com a meta ali no seu cangote o tempo inteiro. Então, você basicamente nunca vai ter muita paz. Enquanto quando a gente pensa em questão de desenvolvimento, de análise de dados, são tarefas de prazo um pouco mais longo não, muito mais longo, na verdade. Você precisa de meses, não, semanas, meses, anos, até ter algo ali minimamente palpável. E é difícil encontrar um gestor comercial que, primeiro, consiga colocar em termos práticos o que ele precisa para poder analisar e também entender o que é possível ser levantado ou não. E um segundo ponto é que tenha paciência para esperar que tudo isso fique pronto para ter uma análise interessante na mesa. Então, esse é um outro ponto também que atrapalha um pouquinho nessa parte de análise de dados em vendas. E o terceiro ponto é planejamentos muito curtos. Tal qual os salários de futebol brasileiro, né, que a gente sempre vê treinador sendo demitido aí direto e reto, pouquíssima paciência, gestão comercial funciona numa lógica mais ou menos parecida. E faz sentido, no caso da gestão comercial, no caso do futebol não. Então, pensa comigo, você contrata um gestor, ele em 6 meses ele não conseguiu entregar nenhum resultado, seu ciclo de vida é 3 semanas. Então, ele teve tempo de sobra para poder fazer acontecer. Só que, enfim, por algum motivo não funcionou, você vai e traz outra pessoa. Essa outra pessoa que entra, ela tende a desenhar o planejamento, a parte de dados, da forma como ela acha melhor, correto? Então, se o trabalho do gestor que não performou na parte de dados fosse bom, provavelmente seria um trabalho que seria descontinuado. Então, essa falta de continuidade também é um dos pontos que mais impacta em uma análise robusta de dados. Então, igual eu pontuei, a gente tem a questão de gestão no geral tem um perfil mais coach do que técnico, uma dificuldade em entender o que precisa, o que é possível, e de comunicação, é claro, e o terceiro ponto, a dificuldade de estratégia e planejamento.